A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 20 de maio, recordamos hoje a Beata Maria Crescência Pérez e Santa Áurea de Ocha, santas que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história da Beata Maria, religiosa gianelina. Os imigrantes muitas vezes trabalhavam de sol a sol em suas terras férteis, navegando em rios amplos ou se instalando na periferia, quando conseguiam se acomodar nas cidades, mas com sua pobreza de origem levavam a riqueza de suas tradições católicas. Assim aconteceu com os Pérez Rodrigues, que diante da adversidade não desesperaram. Em Córdoba, em meados de 1889, Agostinho Pérez se casa com Emma Rodrigues, diante do altar da Virgem do Pilar. Vamos conhecer um pouco mais de sua história. A Argentina vivia momentos agitados que faziam alternar partidos conservadores e liberais no governo das cidades. Sem apoio de alguns, o que fez com que o casal emigrasse para Montevidéu. Na capital uruguaia nasceu seu primeiro filho, que morreu aos 3 anos. Outro filho faleceu ao nascer. Sobreviveram Emílio e Antônio. Mas como o jovem casal não encontrava horizonte de progresso naquele país, decidiu voltar para a Argentina. Em San Martín, Buenos Aires, no frio agosto de 1897, nasceu Nossa Maria Angélica. Quando ela nasceu, as condições da família tinham melhorado, porque o pai, já com 30 anos, conseguira finalmente um trabalho na Companhia Alemã de Eletricidade. Família rica em fé e em filhos, nasceram ainda Agostinho, Aida, Maria Luísa e José Maria. Porém, a jovem mãe adoece e o médico consultado aconselha que, se não a levasse para um clima mais ameno, ele não garantia que ela sobrevivesse. Assim, a família parte para Pergamino com seus filhos, seus poucos bens e uma fé profunda. Ao entardecer, a mãe acalmava as crianças inquietas, colocava todas de joelho e rezava um rosário. Dia a dia, quase inconscientemente, ela transmitia a seus filhos o conceito da fé. E assim cresceram essas crianças, com essa mãe forte que ensina a responder com amor ao amor de Deus, a transformar alegrias e dores em momentos de graça. Cresceram com profundas convicções religiosas, embora fossem à igreja ocasionalmente, porque esta ficava a 3 horas de distância. A maior parte do ciclo primário, Maria Angélica cursou no Lar de Jesus de Pergamino. Ali também se formou em mestra de trabalhos. Sua vocação religiosa, que havia crescido ao longo desses anos, tomou uma forma definida quando, em 31 de dezembro de 1915, ingressou no noviciado das Irmãs do Horto, em Buenos Aires. Recebeu o hábito em 2 de setembro de 1918, ocasião em que morria seu pai. A Congregação das Filhas de Maria Santíssima do Horto foi fundada em 12 de janeiro de 1829 por Santo Antônio Maria Gianelli, bispo de Bobbio, canonizado em 1951, motivo porque as irmãs são chamadas gianelinas. Não desejando outra coisa que agradar a Deus com uma vida santa e ser instrumento dele para salvar as almas, se entregou totalmente à sua missão, fazendo-se toda para todos, em obediência perfeita e na caridade ilimitada. Segundo testemunhas, a virtude especial de Irmã Maria Crescência foi a humildade. Esta virtude permitiu que ela vivesse as exigências da caridade fraterna e da perfeita vida em comum com íntima e serena alegria. Era feliz em poder fazer a vontade de Deus. Os primeiros anos de sua vida religiosa foram dedicados à infância. Desempenhou a tarefa de mestra de trabalhos e catequista, em primeiro lugar na escola anexa à Casa Provincial e depois no Colégio do Horto de Buenos Aires. Uma segunda etapa de sua vida teve como destinatários os doentes. Começou esta missão no Sanatório Marítimo de Mar del Plata, Solário, dedicado exclusivamente à internação e atenção
a crianças afetadas pela tuberculose óssea. Permaneceu ali por 3 anos. Como sua frágil saúde começou a declinar rápida e seriamente, seus superiores decidiram enviá-la para um local cujo clima ajudasse na sua recuperação. Valenar, no Chile, onde as irmãs do Horto o atendiam no hospital desde 1915, foi o local escolhido. Em 1928, a irmã Maria Crescência visitou Pergamino pela última vez para despedir-se para sempre de seus familiares. Pouco depois, acompanhada pela madre provincial, viajou para o Chile, onde transcorreu a última etapa de sua vida, pois 4 anos depois de sua chegada, entregou sua alma a Deus em Valenar, após uma vida heróica na virtude. No momento em que a irmã Maria Crescência chegava a Valenar, bem pôde dizer-se que as irmãs do Horto estavam escrevendo uma página de ouro da congregação na América. Valenar, de aproximadamente 6.000 habitantes naquele momento, 6 anos antes havia sofrido um terrível e devastador terremoto que destruiu quase a totalidade das casas do povoado. A partir deste fato, Valenar entrou em um longo processo de reconstrução que se prolongou por muitos anos. A grande pobreza em que viviam, a dor de tantas famílias sem teto, a solidão do lugar e as enormes distâncias de outros povoados fizeram que se cumprisse claramente o desejo do fundador. Levem sempre a pobreza consigo e vão aonde, pelas dificuldades do lugar e pela falta de meios, outras irmãs não podem ir. Apesar do muito que lhe custou deixar sua pátria, família e comunidade, irmã Maria Crescência viu claramente a vontade de Deus nas palavras de sua superiora e com gosto aceitou o que lhe pedia. Ela havia dito: para cumprir a vontade de Deus, eu iria ao fim do mundo. Ela viveu em Valenar totalmente entregue ao serviço de seus irmãos doentes, dentro da alegria da vida em comum e crescendo incessantemente no amor de Deus, a quem havia consagrado sua vida, chegando a dizer: Senhor, que eu te ame tanto, como tu te amas a ti mesmo. Diante do progresso e da gravidade de sua doença, foi internada durante 3 meses em um hospital próximo de Valenar, totalmente isolada para evitar o contágio. Mas as últimas semanas de sua vida, ela passou novamente em Valenar, com suas co-irmãs, edificando-as com sua serenidade e profunda paz interior. Deus tinha reservado graças muito especiais para aqueles momentos. Segundo as crônicas, ela recebeu uma visão, a visita do fundador Santo Antônio Maria Gianelli, da imagem do quadro da Virgem do Horto, que ficava junto de seu leito. Maria abençoou-a e as irmãs. O menino Jesus quis sair dos braços de sua mãe e irmã Maria Crescência estendeu os seus para recebê-lo. Com piedade recebeu o santo viático, rodeado de sua superiora e de suas irmãs, e enquanto rezava com elas as orações dos agonizantes, ergueu-se e, inclinando-se profundamente diante do quadro do Sagrado Coração de Jesus, repetiu as palavras que o mesmo Jesus lhe havia ensinado: Coração de Jesus, pelos sofrimentos de vosso divino coração, tem misericórdia de nós. Em seguida, iniciou uma fervorosa oração: Coração de Jesus, abençoai-me e abençoai estas minhas irmãs. Dai forças a elas para combaterem com fervor e para procurarem a salvação das almas nesses tempos difíceis. Abençoai nosso instituto, do qual recebi tanto bem e no qual nesses momentos me considero a criatura mais feliz do mundo. Vos peço, coração santíssimo de Jesus, que mandeis muitas e boas vocações para o nosso instituto. Ó coração de Jesus, peço-vos uma especial bênção para o Chile, e já que é vossa vontade que eu aqui morra contente, vos ofereço este sacrifício pela paz e tranquilidade desta nação. Seu desejo de unir-se a Jesus era veemente, por isso exclamou: Não me detenham mais, não me detenham mais. Sim, que todos vão ao coração santíssimo de Jesus. Ali encontrarão a salvação de sua alma. Finalmente disse sorrindo: Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. Assim faleceu santamente no dia 20 de maio de 1932.
Logo depois de seu falecimento no Colégio do Horto de Quilota, 600 quilômetros distante de Valená, neste local, as irmãs reunidas sentiram uma fragrância semelhante ao perfume das violetas, que permaneceu vários dias dentro dos muros do colégio. Diante deste fato inexplicável, a superiora disse: a irmã Clecência morreu. Imediatamente chegou um telegrama avisando de sua morte. Quando as irmãs do Horto deixaram Valená, a população não quis que levasse o corpo daquela que chamavam a Santinha. Ali ela ficou por 35 anos, até que em 8 de novembro de 1966, a congregação ia trasladar seus restos. Porém, ao abrirem seu caixão, encontraram seu corpo e seu hábito intactos e em perfeita conservação. A cidade de Valená acorreu para constatar este fato tão singular. Foi realizado novo velório e depois ela foi levada para Quilota, onde permaneceu por 17 anos. Em 1983, o seu corpo foi trasladado para o Panteão das Irmãs em Pergamino, até 26 de julho de 1986. Por motivo da abertura do processo diocesano para sua beatificação, foi trasladado para a capela do Colégio do Horto em Pergamino. Seu túmulo é constantemente visitado por numerosos peregrinos que de todas as partes do país vêm venerar suas relíquias e pedir ajuda ou agradecer seus favores. Irmã Maria Crescência foi beatificada em 17 de novembro de 2012 em Buenos Aires, na Argentina, durante uma celebração presidida pelo cardeal Ângelo Amato. Que possamos pedir a intercessão da Beata. Amém. Neste dia também recordamos Santa Áurea de Ostia, mártir. Ela é comemorada no Martirológio Jeronimiano em 20 de maio e no Martirológio Romano ela é recordada em 24 de agosto, com um breve relato de Pássio. Esta santa é patrona e protetora de Ostia, cidade da Itália. Na antiguidade, Ostia era o principal porto de Roma, em uma cidade romana de relevância, cujos restos arqueológicos continuam a ser de grande valor patrimonial da antiguidade. Vamos conhecer um pouco mais de sua história. As fontes dos mártires de Ostia Tiberina são a tradução latina de um antigo manuscrito grego, conservado no Vaticano e publicado por Simão de Magistre em 1795, e outra versão original latina anterior à primeira, que contém ligeiras variações em confronto com a tradução do grego e que pode ser encontrada na Ata Satorum. Esta ata de Ostia Tiberina narra o martírio de alguns cristãos naquela cidade portuária. O redator anônimo reuniu em um só texto os nomes de alguns mártires, entre eles importantes expoentes do clero de Ostia, que na realidade sofreram o martírio em épocas diferentes. Por exemplo, Censorino, um dos protagonistas, sofreu o martírio dezenas de anos antes de Áurea, enquanto Taurino, Herculano e Hipólito foram martirizados anos depois dela. Os eventos têm lugar na cidade de Ostia, em uma comunidade cristã, que girava em torno de uma jovem nobre romana que se chamava Crissa. O relato inicia falando de Censorino, um comandante militar com autoridade de juiz-prefeito, que era cristão em segredo. Ele visitava os cristãos encarcerados e lhes levava comida. Descoberto, foi levado diante de Cláudio, que o obrigou a sacrificar aos deuses. Como ele se negasse, foi mandado para a prisão militar de Ostia. Nesta cidade vivia Áurea, que já havia sofrido algo da perseguição. Quando se descobriu que ela era cristã, seus bens haviam sido confiscados. Fora exilada de Roma e vivia em Ostia, em uma pequena propriedade que lhe deixaram, em comunidade com outras virgens e outros cristãos. Áurea visitava Censorino na prisão, levava-lhe comida, cuidava de suas feridas. Alguns companheiros cristãos a acompanharam e fizeram grandes milagres diante dos guardas da prisão. As notícias chegaram ao imperador Cláudio, que pensou que estavam fazendo magia negra e tomou medidas contra aquela comunidade cristã, especialmente contra a sacrílega Áurea, que ofuscou sua linhagem dedicando-se às práticas mágicas. Em resumo, podemos sintetizar a tradição hagiográfica
concernente a Áurea, como segue. No tempo de Cláudio, ela foi aprisionada e interrogada pelo próprio imperador, e depois de ser torturada, foi exilada em Óstia e confinada em sua propriedade. Mas foi novamente aprisionada e torturada, sendo por fim lançada no mar com uma pedra no pescoço. O seu corpo, levado para a praia pelas ondas, foi sepultado por Nono, em 29 de agosto de um ano não preciso. As relíquias da santa têm um percurso claro, o que autentica a existência histórica da mesma. Depois de permanecer enterrada fora da cidade de Óstia, seus restos foram transladados posteriormente para Roma, para as catacumbas de São Saturnino, na Via Salária. Finalmente, em 1735, foram levados definitivamente para Albano, para a Igreja das Irmãs Oblatas de Jesus e Maria, onde são expostos à veneração pública em uma urna com a inscrição: Ossos de Santa Áurea, Virgem Marte, padroeira de Óstia. Em 1981, um fragmento de mármore encontrado próximo à igreja de Santa Áurea contém uma importante inscrição funerária. Uma cópia deste fragmento permanece na capela da igreja, enquanto o original é custodiado no castelo de Óstia. A inscrição diz: como vimos, Crissa é a versão grega do nome da santa. Outra inscrição, datada do século V, diz Santa Áurea. Em 1693, o cardeal Alderano fez uma comemoração a Marte com o seguinte texto: no ano de Jesus Cristo, 229, sob Urbano I e o imperador Alexandre Severo, Áurea Virgem Romana de nobre família, pela fé de Cristo, foi torturada barbaramente, encarcerada por 7 dias sem comida nem bebida. Impávida, se apresentou diante do juiz, desprezando as ameaças. Flagelada, torturada, golpeada, com as costelas fraturadas, foi lançada ao mar com uma pedra ao pescoço, merecendo a coroa do martírio glorioso que o Senhor lhe preparou eternamente. O cardeal Alderano, bispo de Óstia, em 24 de agosto de 1693, renovou a lembrança perdida que narra onde padeceu a morte, para que não morra a fama de sua santidade. Existia em Óstia uma igreja dedicada a Áurea, na qual os papas Sérgio I, Leão II e Leão IV fizeram sucessivas restaurações. Nela foi sepultada Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. A antiga igreja de Santa Áurea, ampliada no final de 1400, quando Bácio Potelli construiu um castelo e a incluiu no cinturão de defesa, é hoje a catedral da diocese de Óstia. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, ó Trindade Santa, derrama sobre cada um de nós a sua graça por intercessão de Santa Áurea, que é sinal de vida, de luz, de esperança, de caridade, de amor ao próximo, de compaixão, de fortaleza, de generosidade, de transparência, de comunhão, de fraternidade, de misericórdia, de unidade, de justiça, de paz, de diálogo, de coragem e de fé. Amém. Santa Áurea de Óstia, rogai por nós. E Beata Maria Crescência Pérez, rogai por nós.